Seja bem-vindo ao curso Indústria 4.0 Internet das Coisas da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Daniele Costa de Oliveira e eu sou a sua professora neste curso. Nessa segunda semana de aula, vamos falar um pouco sobre 4 inovações tecnológicas em IoT e que viabilizam a digitalização da indústria. Vocês irão conhecer sobre a computação em nuvem, sobre Big Data, sobre as redes definidas por software SDN e sobre a comunicação entre máquinas, machine to machine. A indústria 4.0 está promovendo a informatização da indústria, tendo como base essas inovações tecnológicas, com o objetivo de criar as fábricas inteligentes, Smart Factory, nas quais o processo de produção é totalmente digitalizado e conectado em rede através dos sistemas de informação. Vamos começar primeiramente entendendo o que é a computação em nuvem. O termo computação em nuvem é uma metáfora da internet. Geralmente, a internet é representada em diagramas de rede como uma nuvem. O ícone da nuvem representa toda a infraestrutura necessária para que a rede funcione. Formalmente, a computação na nuvem é um modelo computacional para acesso conveniente, sob demanda de qualquer localização, a uma rede compartilhada de recursos, sejam eles servidores, armazenamento, aplicativos, que possam ser prontamente disponibilizados como serviços e acessados com o mínimo de esforço de gestão ou de interação com o provedor de serviços. Mas o que há de novo nesse modelo? O modelo de computação na nuvem foi idealizado levando-se em conta algumas características essenciais e que foram organizadas em 3 modalidades de serviço e 4 modalidades de instalação. As modalidades de serviço descrevem a forma como os provedores de solução em nuvem oferecem seus serviços. Eles podem oferecer nuvens que disponibilizam software como serviço, plataformas como serviço e infraestrutura como serviço. Já a escolha por um modelo de implantação depende do tipo de aplicação que uma indústria necessita, da abertura ou restrição de acesso, do tipo de informação que será trabalhado e de seus processos de negócio. Assim, uma nuvem pode ser implantada como uma nuvem própria ou privada, como uma nuvem comunitária, como uma nuvem pública ou ainda como uma nuvem híbrida, que contempla mais de um tipo de nuvem. Outra tecnologia inovadora é o Big Data. O termo Big Data vem sendo usado para descrever inúmeros conjuntos de dados gerados a partir das mais diversas ações diárias da nossa sociedade, desde manifestações de usuários nas redes sociais a registros corporativos e movimentações financeiras. O termo está relacionado à captura e análise dessas quantidades maciças de dados por meio dos sistemas de informação e que conseguem tanto coletá-los quanto armazená-los e tratá-los em tempo aceitável. Com as informações certas a serem analisadas no momento adequado, os gestores podem tomar decisões mais acertadas e ágeis. Uma inovação em Big Data precisa obedecer às 5 condições, também chamadas de 5 V's do Big Data: volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. Deve haver volume, porque além dos dados gerados pelos sistemas transacionais, temos a imensidão de dados gerados pelos objetos da internet das coisas. Deve haver variedade, porque estamos tratando de dados textuais estruturados em bancos de dados relacionais, como também os não estruturados, como os vídeos, e-mails, registros de sensores em geral, entre outros. Deve haver velocidade, porque muitas vezes é preciso responder a eventos quase que em tempo real, lembrando que estamos falando da criação e tratamento de dados em volumes em grande escala, ou seja, volumes maciços. Do ponto de vista da veracidade também pode ser considerado, pois é necessário que haja processos que garantam o máximo possível a consistência desses dados, ou seja, a confiabilidade dos dados. A informação é patrimônio.
Uma solução em Big Data se mostrará inviável se o resultado não trouxer benefícios significativos e que compensem o investimento. Esse é o ponto de vista do valor. Mas qual é o papel do Big Data na indústria 4.0? Imagine os inúmeros eventos registrados durante as operações de uma planta industrial e que são estocados aos milhões e que têm seu volume potencializado pela internet das coisas, por serem gerados automaticamente a partir de diversos sensores que coletam informações em tempo real do processo produtivo, coletados através dos atuadores, sistemas e dos próprios profissionais. Analisar tantos dados em velocidade compatível a determinadas ações a serem realizadas é uma grande dificuldade. As soluções em Big Data Analytics podem ajudar a transformar dados brutos em ideias valiosas para apoiar as decisões dos gestores, das máquinas e ainda elaborar diagnósticos antecipados. As requisições de recursos em nuvens estão acontecendo cada vez mais de forma abundante e a arquitetura estática da rede de computadores atual é pouco flexível para a demanda. Diante desse cenário, as redes definidas por software surgem como uma proposta para ativar arquiteturas em nuvem, disponibilizando distribuição e mobilidade de aplicativos de forma automatizada sob demanda e grande escala. O que muda com as redes definidas por software? As redes de computadores convencionais são tipicamente formadas por um grande número de dispositivos, roteadores e switches e vários protocolos de tráfego de rede, que são responsáveis por transportar, distribuir e encaminhar informações por todo mundo. Nelas, o plano de dados é agrupado ao plano de controle. O plano de dados fornece as funcionalidades necessárias para processar pacotes, suas entradas, saídas e mecanismos de encaminhamento. Já o plano de controle fornece as funcionalidades de gerenciamento, como configurações, monitoramento e atualização da tabela com implementação de software. A arquitetura das redes convencionais não suporta a necessidade de computação e armazenamento dinâmicas que exigem uma gestão de tráfego mais flexível, devido ao acesso sob demanda nas nuvens e que normalmente são distribuídos geograficamente em vários países e que requerem um processamento paralelo maciço com uma conectividade constante. A ideia do paradigma das redes definidas por software é desacoplar a lógica de controle dos dispositivos que compõem a arquitetura e, com isso, promover a centralização do plano de controle. Em uma arquitetura SDN, as decisões de encaminhamento de pacotes deixam de ser decididas pelos dispositivos da rede e passam a ser decididas por um dispositivo especial chamado de controlador SDN. A gerência da rede pode ser programada diretamente no controlador, que é responsável por tomar decisões e adicionar, remover e remover entradas nas tabelas de fluxo. Com ele, há a centralização da inteligência do sistema, criando uma visão única e global dos elementos da rede. Assim, a SDN se estabelece como uma forma de lidar com as demandas criadas pela computação em nuvem, sem depender da intervenção humana. A indústria 4.0 busca comunicação, flexibilidade e também autogerenciamento. E é isso exatamente que o paradigma SDN pode oferecer. A comunicação máquina-máquina é um novo conceito relacionado à indústria 4.0 que nos últimos anos vem se tornando cada vez mais importante. O conceito máquina-máquina representa qualquer tecnologia que permite que dois dispositivos troquem informações entre si, como, por exemplo, comunicar-se e enviar dados. A comunicação que ocorre entre máquinas ou dispositivos é autônoma, não havendo necessidade de intervenção humana para que essa troca de dados ocorra. A conectividade machine-to-machine está relacionada à internet das coisas. Ambos fazem parte do mesmo conceito e se complementam. Devido à IoT, um sistema de máquinas ou dispositivos que são interrelacionados podem ser conectados sem fio e trocar e analisar dados automaticamente na nuvem. Assim, a IoT é habilitada pela integração dos muitos dispositivos que se comunicam entre si
e pelo sistema de plataformas da web em nuvem para processar todos esses dados. Para que haja comunicação entre as máquinas, elas precisam estar conectadas. Mas quais tipos de conectividade são usados? Existem diferentes tipos de conectividade entre máquinas e é possível que você conheça boa parte delas. A conectividade por IoT segue alguns padrões de acordo com as especificações Wi-Fi, Bluetooth e LPWAN, sendo essas últimas referentes às tecnologias para comunicação de longo alcance, onde se destacam as comunicações feitas por meio do LoRa, Sigfox e NB-IoT. Para entender em detalhe os diferentes tipos de nuvem e como as SDNs estão sendo usadas para habilitar nuvens, como coletar e processar dados em Big Data, bem como entender sobre as diferentes comunicações máquina a máquina, realize a leitura do e-book. Nos encontramos na próxima semana. Bons estudos!